a nossa programação aqui na CNN, agora com entrevista bem importante. Vou até colocar meu óculos aqui para falar tudo direitinho. A Amazônia Legal registrou o menor acumulado de alertas de desmatamento para o mês de abril. Se a gente compara hoje até 2019, olha só. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para a gente poder falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no live o André Lima, que é secretário extraordinário de Controle do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Tudo bem, André? Bem-vindo aqui à CNN. Beleza, bom dia aí a todos os ouvintes e espectadores do CNN Brasil. Muito bem. André, para começar compreendendo aqui um aspecto, eu imagino que quem assista ao noticiário, seja ali engajado nas notícias, às vezes fica um pouco confuso, porque hora é notícia de que o desmatamento aumentou, hora que diminuiu, hora que aumentou o foco de incêndio, hora que diminuiu. Como é que são esses levantamentos de dados e qual tipo de levantamento traz para a gente a informação de que o desmatamento na Amazônia caiu quase 70% em abril? Muito boa pergunta, Elisa, porque você me permite esclarecer uma coisa muito importante. Nós temos dois sistemas que fazem um monitoramento, dois sistemas oficiais que fazem um monitoramento das taxas de desmatamento na Amazônia, no Cerrado e nos demais biomas. Tem um sistema que faz a contabilidade anual, que é contada de 1º de agosto de um ano até 30 de julho do ano seguinte. Esse é o PRODES. O sistema que está detectando uma queda no mês de abril chama-se DETER. É o sistema de detecção em tempo real desenvolvido pelo INPE. E ele detectou essa queda bastante significativa no mês de abril, mas é muito importante que nós tenhamos em consideração que esse não é um sistema adequado para dimensionar área com precisão. Ele foi feito para indicar pontos de desmatamento para orientar a fiscalização. Ele dá uma estimativa, né, de uma tendência de queda no mês de abril e entre janeiro e abril, né? Porém, também tem um problema que é a questão de nuvens, né? Esse sistema ele tem uma dificuldade que em algumas semanas tem muitas nuvens e também não detecta desmatamento. Então, o que a gente considera é que existe sim uma tendência de queda, mas não é ainda momento para comemorar, tá? Temos muito o que fazer para, de fato, derrubar significativamente o desmatamento na Amazônia. Pois é, e por isso que a gente quer te ouvir hoje aqui nessa entrevista. Deixa eu chamar Gustavo Uribe para a conversa, que já vai fazer-te uma pergunta. Uribe, por favor. Secretário, o senhor disse que não é definitiva, a gente tem que ter calma nesse momento e esperar os dados oficiais. Mas nós tivemos a União Europeia mandando aquela side letter que o Mercosul precisa cumprir regras um pouco mais rígidas. E foi bastante criticado por partidos do Mercosul, que são regras muito rígidas para um acordo comercial. O senhor acredita que com essas sinalizações positivas é possível que essa negociação avance e que essas regras que acabaram sendo colocadas na negociação pela União Europeia, elas sejam diminuídas? Olha, eu acho que primeiro é aquilo que eu falei, nós estamos envidando todos os esforços desde o dia 1º de janeiro deste ano, com a constituição do Comitê Interministerial para a implementação do Plano de Prevenção e Controle dos Desmatamentos, mais que dobramos todas as ações de fiscalização, apreensão, multas, embargos em toda a Amazônia e também no restante do Brasil. Ou seja, o Brasil está mostrando que os esforços estão sendo empreendidos para uma reversão da tendência de alta, que é uma tendência que já vinha acontecendo nos últimos 4 anos, e, a partir de então, depois, uma queda sustentável, ou seja, uma queda realmente verificada e confirmada. Isso pode, sim, obviamente, criar facilidade para o governo brasileiro negociar os seus acordos internacionais, na medida em que todos os esforços ao nosso alcance estão sendo empreendidos. Agora, o acordo Mercosul e União Europeia, ele tem vários outros elementos para além da questão específica do desmatamento que precisam ser também e serão considerados pela diplomacia brasileira. Basília Rodrigues também chega aqui para a nossa conversa com o secretário. Basília, por favor. Oi, secretário, tudo bem? Obrigada pela entrevista. Quando, de maneira confortável, o Brasil poderá dizer, então, que o desmatamento está sob controle? A gente está falando de dados aí de abril, já estamos no mês de maio. Em que momento dá para dizer isso, que olha, a gente conseguiu reduzir os índices de desmatamento? Só no 2º semestre? E uma curiosidade mesmo, tem aqui uma particularidade no nome do seu cargo. O senhor é secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental.
Por que extraordinário? Porque normalmente, quando tem esse nome, é algo provisório, né? Não seria um departamento permanente, dado o status da preocupação desta área para este governo? Por que está como extraordinário? Boa pergunta também, Basília. O extraordinário é exatamente pelo fato de ser uma secretaria que não se pretende que ela seja permanente. Por quê? Porque nós precisamos empreender, primeiro, o controle efetivo da dinâmica do uso do solo nos biomas brasileiros. E para isso nós estamos empreendendo várias políticas, não só, né, de fiscalização e controle, mas também políticas de ordenamento territorial, destinação de terras públicas, regularização fundiária e ambiental. Tudo isso sendo desenvolvido ao longo dos próximos, pelo menos 3 anos, eu acredito que a gente já vai poder dizer sim que nós estaremos revertendo de maneira consistente e segura os desmatamentos na Amazônia, né? Neste ano, o que nós esperamos, né? Como eu disse, até julho fecha a taxa anual de 2023. Infelizmente, a expectativa ainda é de uma taxa muito alta, porque ela é medida contando o segundo semestre do ano anterior e o primeiro semestre desse ano. Mesmo que nós consigamos reduzir, por exemplo, em 30% as taxas de desmatamento neste primeiro semestre, em função da altíssima taxa do segundo semestre, nós ainda teríamos uma taxa anual muito parecida com a taxa do ano passado. Então, não dá para dizer que nós vamos conseguir virar o jogo ainda nesse ano. O que nós estamos fazendo é exatamente tentando reverter e nos próximos 2 anos, sim, aí fazer com que a curva ela seja descendente e a mais vertical possível, né? Para chegarmos à grande meta que foi anunciada pelo presidente da República, pela ministra Marina Silva, que é o desmatamento zero, não só na Amazônia, mas em todos os biomas. Aí sim essa secretaria estaria ou estará extinta, porque ela deixará de ser necessária. O que nós vamos precisar simultaneamente a isso é não apenas aumentar o controle, a regularização e o ordenamento territorial, mas investir fortemente numa nova economia com a floresta em pé. Esse é a grande transformação que vai permitir com que 28 milhões de habitantes na Amazônia possam ter qualidade de vida sem precisar, né, da floresta sendo derrubada na sua região. Muito bem, ouvimos... Desafio de 3 anos. Desculpa. Desafio de 3 anos, não, desafio de 3 anos, só me chamou a atenção esse ponto. Este ano para reverter a curva e pelo menos mais 2 anos para fazer com que ela caia substancialmente, quem sabe, talvez, a patamares parecidos com 2012, que foi quando também o governo Lula, na época com Marina, de 2005 a 2008, nós conseguimos reduzir em 85% a taxa de desmatamento naquele momento. Hoje temos muito mais tecnologia, temos a vontade política, temos a legislação para isso. O grande desafio é que, infelizmente, o crime, sobretudo o crime organizado, hoje tomou conta de muitas dessas frentes de desmatamento na Amazônia, o que torna ainda mais desafiador o alcance dessas metas. Muito bem, ouvimos André Lima, secretário extraordinário de controle do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Secretário, obrigada mais uma vez pela gentileza. Bom trabalho e boa semana.